Olá, muito obrigado você que está acompanhando mais uma edição do nosso Jornal OCN. Para você o nosso grande abraço, desejo de muita proteção divina, muita paz, felicidades para você que está sempre com a gente. Muita saúde, em primeiro lugar, muita paz, prosperidade. Pois bem, o Jornal OCN começa para você que está nos assistindo pelos nossos perfis do Facebook, pelas nossas redes sociais, você que está nos acompanhando aí pelas nossas páginas do Facebook, aliás, pelos nossos perfis do Facebook. Também lá no Facebook tem a página oficial do Cubo Notícias, curta ou siga para conferir, Também fazemos as divulgações aí nos principais grupos de Porangaba e da nossa região aí no Facebook. Mas para você que não quer depender aí não participa de grupos, não quer depender de visualizar as atualizações do nosso site pelos grupos, que muitas vezes até acaba não enviando a atualização, vai lá e siga ou curta a nossa página no Facebook. Para quem não tem Facebook, tem o Instagram também, pode seguir, tem o nosso perfil no Twitter e tem o nosso site do Cubo Notícias, onde você pode nos acompanhar também. Pois bem, pessoal, um grande abraço, Um forte abraço para você e hoje nós vamos destacar aqui algumas das principais notícias para Porangaba e região. Nós vamos destacar aqui a previsão do tempo para esta semana, que tem mudança no tempo prevista para essa semana. Você vai saber o que vai acontecer, o que deve acontecer segundo a previsão do tempo. Nós vamos destacar também o Covid-19 na nossa região. Depois do feriado e da liberação das máscaras, daqui a pouco eu vou comentar sobre isso, eu já imaginava que com a liberação das máscaras já ia dar nisso. Ainda emendou 2 feriados consecutivos praticamente. Então, pronto-socorro do HC lá de Botucatu está com superlotação, 200% acima da capacidade, além da fila de espera. E em um mês a cidade de Botucatu tem aumento de mais de 400% de casos positivos de Covid-19. Isso depois desse períodozinho de festa, de feriado, de abolição do uso de máscara, inclusive nos ambientes fechados. Nós vamos também com o espaço do internauta, recebemos aqui de algumas moradoras da cidade de Conchas, reclamação sobre falta de água no loteamento Chácaras Vitória. Eles destacam que continua havendo falta de água no loteamento, mesmo com a ajuda da Prefeitura de Conchas. Problema que foi divulgado aí como se tivesse solucionado, mas não está. E ainda em Conchas, nós pelas redes sociais estamos vendo aí pessoas questionando uma festa que está para ser realizada na cidade de Conchas. Já avisei que vai dar merda isso. Conchenses questionam um evento privado com o apoio da Prefeitura de Conchas. Nós vamos também falar do Covid-19 aqui em Porangaba e comentar sobre o que pode ser uma nova onda de transmissão da Covid, que na semana passada registrou, em uma semana, 23 novos casos. Então vamos lá, gente. O Jornal OCN de hoje tá, de certa maneira, podemos dizer assim, polêmico. E quem não gosta de polêmica, quem não quer se molhar, não entra na chuva. E a gente tá aqui para isso, Que alguns homens não procuram nada lógico, como dinheiro. Eles não são compráveis, ameaçáveis, razoáveis ou negociáveis. Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo. Para enfiar o dedo na ferida. Vamos começar de um jeito light, mas já o negócio vai pesar aqui, o clima vai pesar. É o seguinte, gente, previsão do tempo para Porangaba e também as cidades da região. Nós temos aí uma semana que começa do jeito que tá, assim, segunda-feira, amanhã também vai ser do mesmo jeitinho, assim, sol, calor durante o dia, noite mais fresquinha, Típico de outono mesmo, Sol, tempo bem limpo,
algumas poucas nuvens, até nesse final de semana para cá deu uma aumentada na nebulosidade. Mas predomina o tempo limpo e o sol. Isso vai permanecer até o fim de terça-feira. Quarta-feira a coisa deve mudar. Então a temperatura deve cair na região essa semana, pelo menos é a previsão dos institutos que trabalham com meteorologia. Na quarta-feira, dia 4, é que a temperatura máxima deve cair. Nós estamos aí na casa dos 29 a 31, na média, vai cair para entre 20 e 22 graus, dependendo da cidade aqui da região. Isso a máxima, a temperatura máxima. E a mínima pode chegar de 12 a 11 graus em algumas cidades aqui da região. Segundo o clima-tempo, esse friozinho deve permanecer até semana que vem. Não há, por enquanto, previsão de chuva para os próximos dias, a não ser garoa muito fraca na quarta-feira em alguns pontos isolados do estado. Vamos ver a previsão do tempo aqui para Porangaba, como vai ficar nessa semana. Vou mostrar aí para você, esse gráfico aí é exclusivamente sobre a previsão do tempo aqui na cidade de Porangaba. Como você pode ver, até sexta-feira nós temos aí o que deve acontecer com o clima. Para começar, amanhã, terça-feira, sol com algumas nuvens e sem possibilidade nenhuma de chuva, né? Mínima de 18 graus à noite, máxima de 32 graus, ou seja, vai fazer até um calor amanhã, né? Terça-feira vai até ter um calor de 32 graus. Olha já na quarta-feira, você está vendo? Quarta-feira, dia 4, e tem uma exclamação aqui, um sinalzinho de exclamação que é de alerta na quarta-feira. Esse alerta aqui é um alerta de queda brusca na temperatura, porque olha só, na terça a máxima vai estar em 32, na quarta a máxima não passa dos 24 graus, a mínima não vai cair tanto. Nós temos mínima de 18 na terça e mínima de 17 na quarta. Sol com muitas nuvens durante o dia e período nublado com chuva, que não vai ser muito forte, mas chuva a qualquer hora. Na quinta-feira, sol com algumas nuvens, não chove e mais queda de temperatura. Aí a mínima dá uma queda bem acentuada, vai para 12 graus a mínima na quinta, que também tem alerta aqui de temperatura, queda de temperatura. Vai para 12 a mínima, é 17 na quarta, na quinta 12 e máxima de 22 graus. Sol com algumas nuvens sem chuva. Na sexta também não chove, sol com algumas nuvens e permanece a sensação de friozinho, principalmente à noite, de madrugada, de manhã cedo, 13 graus de mínima. E 25, né, na hora mais quente do dia, podemos dizer assim. Então essa é a previsão do tempo para essa semana, de terça até sexta-feira. Hoje, segunda-feira, a gente está já vendo aí calor durante o dia e à noite uma temperatura mais amena, mas também não chega a ser frio, é só fresquinho mesmo, é aquela temperatura típica de outono. Bom, vamos lá. Falando da região aqui, nós temos como parâmetro de medição aqui na nossa região, no que acontece relativo à saúde pública, lógico, nós temos um município que é referência no atendimento de saúde pública, principalmente atendendo as pessoas das cidades aqui da região, que é o município de Botucatu, que dispõe do HC, o Hospital das Clínicas da Unesp. E Botucatu está enfrentando um colapso, não um colapso grave, mas que requer bastante atenção, porque o pronto-socorro do HC está com superlotação, com 200% acima da capacidade, além da fila de espera. O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, o HCFMB, através da assessoria de imprensa, divulgou na noite de ontem, domingo, que o pronto-socorro referenciado PSR, maior unidade de atendimento de urgência e emergência aqui da região centro-oeste paulista, trabalha em condição de superlotação.
Neste momento, segundo o HC de Botucatu, o pronto-socorro atua com 200% acima da sua capacidade, além da fila de espera. Tem a capacidade, que é o fluxo normal dos pacientes, o fluxo corrente dos pacientes, e tem a fila de espera. Esses 200% são do fluxo, não da fila de espera. Tem ainda a fila de espera. Então é uma situação muito preocupante. O pronto-socorro é a porta de entrada para a internação de casos de urgência e emergência do HC lá da Unesp, que atende pacientes de toda a região da DRS4, que é a nossa região aqui de Bauru, composta por 68 cidades, incluindo a nossa cidade de Porangaba. A superlotação aumenta o tempo de espera para internações e transferências de pacientes para a unidade. Então é muito preocupante, até porque em algumas cidades aqui da nossa região centro-oeste já está havendo o aumento de números de casos de Covid-19. E deve-se também a grande parte deste aumento de porcentagem de atendimentos lá no HC, no pronto-socorro, a pessoas que estão com síndromes respiratórias ou sintomas gripais. Ou seja, uma evidência, e eu vou dar outra notícia na sequência aqui, de que estamos vivendo uma nova onda de contágios do Covid-19. Falta de aviso não foi, a gente deu aqui no Jornal ACN aviso, falou para as pessoas, pessoal, o governo está liberando o uso de máscara em espaços abertos e agora nos espaços fechados, né? Há um mês e meio, liberou o uso de máscaras em espaços fechados. É muita inteligência! Nós falamos aqui, espaço aberto, tá bom, vamos aceitar, mas nos espaços fechados, vamos ainda manter o bom senso e continuar usando máscara? Até que no começo, na primeira semana, acho que as pessoas não sabiam de que estava liberado nos espaços fechados. Acho que por causa disso. Eu achava que as pessoas estavam mais conscientes, mas não. O tonto aqui, mais uma vez, se lascou, né? Avisou, né? Acreditou, não, as pessoas estão mais conscientes, estão usando máscara nos espaços fechados. Não. Sabe de nada, inocente. Acho que as pessoas não sabiam que tinham sido liberados, porque agora mais da metade das pessoas, pode-se dizer 70% das pessoas, num espaço fechado, está sem máscara. Então, tudo isso está levando, eu já sabia que só por causa disso ia ter aumento do número de casos. Eu já imaginava, eu já tinha alertado aqui. E somado a 2 feriados consecutivos, pessoal indo para a praia, para o interior, fazendo aglomeração, deu nisso, gente. Aglomeração em espaço fechado, inclusive, né? Deu nisso. De acordo com o HC, medidas internas estão sendo tomadas para que a situação se normalize o mais rápido possível. A Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde, que é o famoso CROSS, né, para fazer atendimento, né, de remanejamento de pacientes, já foram informadas da superlotação, o CROSS e o DRS4. Agora o HC da Faculdade de Medicina pede a compreensão de todos nesse momento delicado da assistência e reitera que está monitorando a situação para que nenhum paciente fique sem atendimento neste momento, destacou a nota. E ainda falando sobre saúde, e essa também vem lá de Botucatu, a cidade de Botucatu está vivendo uma situação, né, um pouco preocupante lá em Botucatu. Voltou a preocupar a situação da pandemia do Covid-19 em Botucatu. De acordo com os dados divulgados na noite de sábado, na última semana epidemiológica foram registrados 476 novos casos positivos da doença entre os dias 24 e 30 de abril. Vamos mostrar o gráfico, eu vou tentar decifrar alguma coisa desse gráfico aí, talvez você esteja vendo numa tela pequena aí, mas a gente vai tentar destacar. Nós temos aqui, ó, na última semana, 476 casos de 24 de abril a 30 de abril. Antes do feriado e antes da liberação da máscara nos espaços fechados, ó, na semana passada, 476 casos. Antes dos feriados e da liberação da máscara,
em 27 de março a 2 de abril, aqui já tinha começado a liberação da máscara, né, nos espaços fechados. Dia 27 de março a 2 de abril, em uma semana foram 92 casos. Esse foi o menor número em uma semana desde o terceiro pico da doença, alavancado aí pela variante Ômicron no começo desse ano. Aliás, a gente pode acompanhar aqui o primeiro pico da doença. Se deu na semana de 6 de junho, a 12 de junho, 988 casos. Depois nós tivemos aqui 215 casos na segunda onda, de 8 de agosto a 14 de agosto, 215 casos. Depois tivemos a terceira onda aqui, ó. 3.104 casos registrados na semana de 23 de abril a 29 de abril. Aí deu um segundo pico aqui, nessa nova onda, de 2.659 casos, de 13 de fevereiro, de 6 de fevereiro a 12 de fevereiro. E aí na semana do dia 13 de fevereiro até dia 19 começou a cair, 1.996, depois 1.036, depois olha a queda aqui que teve enorme no dia 6 até o dia 12 de março, 402, e foi caiu rapidamente até 92. E agora está subindo também rapidamente. De 24 de abril a dia 30, que foi a semana passada, 476 casos novos em valores absolutos por semana epidemiológica. Então, gente, é preocupante. Estamos na possibilidade de estar dentro de uma nova onda da pandemia. E nós vamos comentar mais sobre isso, destacando os números da cidade de Porangaba, já aqui no nosso noticiário local, onde a gente vai falar um pouco mais sobre o Covid-19. E eu já deixo aqui convocado o prefeito de Porangaba, João Carlos Alves Barros, o CAL, para que atenda um pedido nosso que nós vamos fazer daqui a pouco. Tá bom, prefeito? Vai ser um pedido que a gente vai fazer. É coisa simples, não vai gerar custo nenhum para a prefeitura, mas é para cuidar e para precaver a saúde das pessoas aqui em Porangaba. Porque podemos estar em risco de ter uma nova onda da pandemia no nosso município. Então é uma sugestão, é um pedido que nós vamos fazer já aqui para a prefeitura de Porangaba. Enquanto isso, nós vamos falar de Conchas. Gente, Conchas tem diversos problemas administrativos, todo mundo sabe, né? E nesta semana, através de grupos da internet e também através de outros meios de informação, foi relatado um problema de moradores lá no... Qual é o nome do loteamento que mandaram pra gente aqui? Bairro Chácaras Vitória. Aí algumas pessoas nos escreveram, pediram para que a gente desse uma observada no caso. A gente viu algumas pessoas falando sobre o assunto e a gente viu este assunto também sendo apresentado nas redes sociais. O que acontece? É um loteamento que infelizmente é um loteamento clandestino, não seguiu as normas, né, para venda dos terrenos, para se montar a infraestrutura. Todo loteamento tem que ter uma infraestrutura antes dos terrenos serem vendidos, né? Essa infraestrutura para quê? Para dar amparo aos futuros moradores do local. Então, quando se vai montar um loteamento em qualquer cidade do Brasil, e isso faz tempo, falaram, na época não tinha lei. Mentira! Mentira, sempre teve leis que regulamentam, sempre houveram as leis que regulamentam a montagem de um loteamento, né? A negociação e a construção de um loteamento. O que poderia não haver é quem fizesse cumprir as leis. Deve ser porque os vereadores estão rodando a cidade e fiscalizando tudo.
Mas as leis haviam, sim. Sim. E eu acho que a pessoa, quando vai montar um loteamento, no mínimo, ela deve ter conhecimento sobre isso. Mas é aquele negócio, fica mais caro, fica mais burocrático, fica mais difícil. Vamos dar o famoso jeitinho brasileiro? E quem que toma no jeitinho brasileiro? É aquele que está na parte mais baixa ali, né? Que é o consumidor final. Então, é um loteamento clandestino na cidade de Conchas. Até agora a gente não tem nenhuma informação sobre se a prefeitura está fazendo alguma coisa para regularização deste loteamento, que é o Chácaras Vitória. E o negócio é o seguinte, trata-se da falta de água. Lá no loteamento, segundo as informações que nós checamos, existe, né, uma caixa d'água onde os moradores, é colocada água nessa caixa e os moradores, através de um sistema de rateio de dinheiro, ou seja, cada um paga um pouco, cada morador paga um pouco, dentro dessa caixa teria uma bomba que levaria água para os moradores, para as casas dos moradores, para as propriedades dos moradores. O que acontece é o seguinte, é uma bomba elétrica para levar água para as casas dos moradores e cada um deveria, ou melhor, não deveria, se o loteamento fosse regularizado, teria água potável. Então não deveria. Fazem isso por causa de desleixo do encarregado ou encarregada do loteamento. Essa é a verdade. Aqui a gente não vai ficar puxando o saco de ninguém, não. Então, a coisa foi feita errada. Aí o que acontece? Empurra a bucha para o morador. Que cada um pague um pouco pela energia da bomba. Alguns moradores pagavam a energia elétrica para essa bomba levar a água para as casas ali do loteamento Vitória, Chácaras Vitória, em Conchas. Alguns pagavam, outros não. Talvez até por revolta. O cara falou, pô, não é minha obrigação. Eu comprei aqui achando que ia ter água. E deveria haver. Então não vou pagar. Provavelmente pensando assim, alguns não pagaram. E muitos foram deixando. Alguns que pagavam foram deixando de pagar. O que aconteceu? Se acumulou uma dívida com a empresa fornecedora de energia elétrica, provavelmente é a Electro, de R$13 mil em conta de luz atrasada só para essa bomba aí. O que a Electro fez? O que a empresa fez? Foi lá e cortou a energia, então agora não tem mais bomba para levar água para ninguém. Então, os moradores ficaram sem água. Depois de muito bafafá, muito pedido, muita briga e muita polêmica, a prefeitura decidiu enviar alguns caminhões de água para os moradores. Acontece que dá a entender que o problema foi solucionado, mas não. O problema não foi solucionado. Fomos procurados por moradores aqui no Cubo Notícias, o pessoal agora está procurando a gente, porque acho que vai ficar só o Cubo Notícias imparcial aqui na nossa região, né? Bom, pelo que eu vejo sempre foi, mas parece que agora... Então o pessoal procurou a gente dizendo o seguinte, que a situação está muito difícil, e diz assim a mensagem, mesmo com a prefeitura fornecendo 2 caminhões de água, é muito pouco. E sendo que a água só chega nas últimas ruas, pois é por gravidade, porque não tem energia. A água então ela só desce pela tubulação. Não tem a bomba mais para fazer a água subir para as propriedades que estão no começo da rua. Então a água só desce, só chega lá embaixo. E mesmo assim não está sendo suficiente para os moradores, né? Porque quem reside na parte alta não tem um pingo de água há vários dias. Moradores estão pegando água na cidade ou nos paríses, que fornecem a água para todos. É uma situação muito difícil e esperamos que seja solucionada. Eu não falo por mim, pois tenho poço e é suficiente para mim, mas temos o direito de termos água tratada
e suficiente para o nosso consumo. Queremos, portanto, água potável para todos. É um direito de todos. Outro morador aqui diz que também reside, é uma moradora também, enviou mensagem para a gente dizendo que reside na parte alta do bairro Chácaras Vitória e que na casa dela não está chegando água porque não tem mais o poço. A energia elétrica foi cortada do poço. Nós perguntamos a ela se ela era uma das contribuintes no pagamento da taxa de energia elétrica. Eu não vou colocar aqui o print dela, mas ela mostrou aqui uma conta que ela paga de luz. Eu não sei se é realmente desse rateio, mas ela disse que sim, ela pagava pela energia da bomba, mas que conforme outros moradores deixaram de pagar, houve essa dívida, que segundo ela, beira de 9 a 13 mil reais. Nós temos informações aqui que chega a 13 mil reais em conta de luz atrasada da bomba de água que distribuía água às casas, segundo as informações dos moradores. Então, só para deixar claro aqui, o problema não foi solucionado, que a Prefeitura de Conchas, Sabesp e o loteador aí do bairro Chácaras Vitória tomem um pouco de tenência, criem um pouco de coragem. Que eu tô com 30 anos, não aguento trabalhar, não trabalho mais não. E parem de ficar empurrando um para o outro. É feio esse jogo de empurra-empurra. Vocês acham que o povo é besta? O povo não é besta. Parem de fazer o povo de besta. Dá a entender que o problema está tudo solucionado. E aí, quando você fala, e a solução definitiva? Ah, não, mas a solução definitiva depende de fulano de tal. Quem é do loteamento fala, depende da prefeitura. Aí a prefeitura fala, depende do responsável pelo loteamento. Aí os dois pegam, não, é culpa da Sabesp. E fica esse negócio, esse empurra-empurra, e não resolvem nada para a população. Nada. Então o primeiro passo que tem que ser dado é a prefeitura ingressar imediatamente com um processo para regularizar a situação do loteamento e levar água potável, canalizada para as pessoas. Porque também não é justo e acho que nem constitucional as pessoas pagarem a conta de luz de uma coisa que é direito delas. A água potável é direito das pessoas. Então o que está acontecendo aí? Jogo de empurra. Jogo de empurra. Informação que dá a entender que o problema foi solucionado e não foi. E nós esperamos solução definitiva. Estamos pedindo aqui solução definitiva por parte de todos os órgãos competentes, incluindo o pedido do Ministério Público. Nós vamos pedir ao Ministério Público de Conchas para que, a exemplo do que foi feito aqui em Porangaba, em alguns casos, o Ministério Público aqui em Porangaba interviu para que loteamentos fizessem a ligação de água potável através de uma ação civil pública. Então peço que o Ministério Público, porque se o Ministério Público não intervir, vai continuar na mesma, um empurrando para o outro. Precisa o Ministério Público agir com uma ação civil pública para fazer com que os responsáveis por este loteamento, tanto na esfera privada, o dono ou dona do loteamento, como também na esfera pública, Prefeitura e Sabesp, tomem providências para levar água potável. Jogo de empurra, informação de que e remediar o problema não adianta. Isso não adianta. Isso é só marketing, não sei porquê, mas parece que é uma espécie de marketing aí, para dizer que a coisa foi resolvida. Não foi. Qualquer dúvida, é só perguntar lá para os moradores do bairro Chácaras Vitória se o problema está definitivo. Principalmente os moradores da parte alta ali. Se foi definitivamente solucionado. Não, não foi. Bom, ainda falando de Conchas. Agora é uma polêmica das braba. Vai ter gente que não vai gostar, mas... Gostou!
aqui, a gente não quer acusar ninguém, mas a gente está fazendo o papel até o mesmo papel que alguns meios de comunicação aqui da região fizeram há algum tempo atrás. Eu posso até citar o exemplo, se eu não me engano foi em 2018, quando o mesmo foi feito lá na cidade de Bofete. Na época era até o prefeito Dirceu, lá em Bofete, que contratou uma empresa para fazer um rodeio. Aí parece que não tinha processo licitatório para isso, tal. É um pouquinho diferente, mas também é meio parecido, né? E na época meios de comunicação cobraram posicionamento lá do prefeito de Bofete. Então nada mais justo que a gente faça o mesmo agora. Só que agora parece que a parte acusadora é parte interessada. Aí é que complica. Vamos colocar aqui nas redes sociais de Conchas. E por que nós estamos comentando isso? Porque gerou dúvidas nas pessoas. Gerou dúvidas. Dúvidas. Então nós temos que esclarecer as dúvidas. Vamos lá. Está lá no grupo Acontece Conchas. E é uma publicação, né, podemos dizer assim, polêmica, né? Prefeito de Conchas, Júlio Tomazella, acaba com a tradicional festa do peão de Conchas. Em mais um ato lamentável, o tal prefeito de Conchas enterrou e virou as costas para o maior evento artístico e cultural de Conchas, a tradicional festa do peão de boiadeiro. Ao invés de apoiar esse tradicional evento que há décadas é realizado em Conchas, o tal prefeito vai dar, olha só, é o que diz a postagem. Diz aqui, vai dar uma grande quantia de dinheiro público para um certo cidadão fazer uma festinha intitulada Expo Vergonha Conchas 2022. Na realidade é Expo Conchas 2022. Olha, gente, não há provas ainda de que o prefeito vai fazer isso, vai dar dinheiro. Mas eu vou falar daqui a pouco porque que é bom ficarmos de olho. Porque causa certa estranheza uma coisa que eu vou falar daqui a pouco. Aí continua aqui a postagem. Qual é a tal tradição da Expo Vergonha em Conchas? Nenhuma. Por que não apoiar a festa do peão, que é tradição em Conchas? Aí aqui uma acusação. Será que o prefeito deu o nosso dinheiro para um certo jornalista fazer esta festinha em troca do jornalista não mostrar o abandono que encontra-se Conchas? Bom, aqui diz algumas coisas que eu acho que não vem ao caso. São acusações paralelas ao que nós queremos saber. Aqui outra postagem. Prefeitura não pode dar dinheiro para evento particular. Aí é o que nós queremos saber. Mesmo que a entrada seja gratuita, nenhuma prefeitura do Brasil pode dar dinheiro para eventos particulares. Em Conchas, para não ser perseguido por um determinado jornalista ou jornalistas, diz a postagem, o prefeito Júlio Tomazella está cometendo um crime. Aí faz uma acusação ao dar dinheiro para este sujeito fazer festa. Como eu disse, não há prova sobre isso, que ele vai dar dinheiro. A festa não é gratuita, camarotes e praças de alimentação são todos pagos e já foram vendidos. Ou seja, bom, aqui diz a publicação, né? Ou seja, a prefeitura deu dinheiro para uma pessoa fazer um evento particular onde esse sujeito vai arrecadar centenas de milhares de reais. Se a prefeitura insistir em dar dinheiro para festa particular, o prefeito vai ter que dar dinheiro público para outras pessoas fazerem festas também. O prefeito vai ter que bancar bailes funk e outras festas igualzinho ele está fazendo com a do proprietário do evento, sei lá. Eu não quero entrar nessa parte aqui de jornalismo, mas ele questiona ali. Bom, quem quiser veja a postagem lá no grupo Conchas. Ok? Acontece Conchas. Não quero entrar nesse mérito aí. O que eu quero esclarecer aqui e questionar
e que eu, de certa maneira, até vejo algo estranho, é o seguinte. Vamos lá, com muito cuidado aqui, para que as pessoas não entendam e até os envolvidos não entendam de uma maneira errada. É uma publicação feita nas redes sociais. Tem muita coisa que, como eu disse, não está aprovado aqui. Que o prefeito deu dinheiro. Isso não está aprovado. Porém, nas redes sociais, já está amplamente divulgado que a prefeitura vai fazer uma parceria com a empresa. Tá. Acontece o seguinte. A prefeitura realmente não pode dar nenhum aporte financeiro e num vídeo o prefeito diz que serão com recursos usados para cultura. Isso ele disse. Que ele tentará dar 2 dias gratuitos ao evento. Isso, no meu ponto de ver, seria ilegal. E por isso eu peço também para o Ministério Público, atenção Ministério Público de Conchas, hoje eu estou enchendo o saco de vocês. É a água lá no loteamento Chácaras Vitória e agora mais uma coisa aqui. Para que o Ministério Público peça informações sobre o que está sendo divulgado aí. Porque é o seguinte, uma empresa de eventos, não vou citar o nome da empresa, não quero saber nada disso. Seja qual for a empresa, uma empresa de eventos, falou, eu vou fazer uma festa aqui em Conchas e eu preciso da ajuda, prefeito, da sua ajuda. Nós precisamos da sua ajuda. É certo isso? E você acha que Jesus aprova essas presepadas suas? Ele não aprova, mas ele passa o pano, né, velho? Bom, vamos à Constituição brasileira. Ao artigo que rege a moralidade pública, ao artigo que rege os princípios da administração pública, que é o artigo 37 da Constituição, que tem um negocinho lá que eu já falei várias vezes aqui, se chama LIMP. LIMP, de limpeza mesmo. Por que LIMP? Porque é a sigla dos 5 princípios da legalidade e da administração pública. O primeiro, obviamente, legalidade. Segundo, impessoalidade. Terceiro, moralidade. Quarto, publicidade. Quinto, eficiência. Então são esses 5 itens. LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Diz o seguinte, artigo 37, visando mostrar a relevância dos mesmos na administração pública. Quando falamos em princípio da administração pública, logo nos vem à cabeça a ideia de algo que necessita de reforma, uma limpeza talvez. E daí surgiu o LIMP. Essa combinação de letras cai como uma luva para a descrição de alguns princípios importantes na nossa Constituição Federal, que estão todos no artigo 37 da Constituição. Legalidade. Podemos interpretar por legalidade tudo aquilo que é lei, nos autoriza a fazer. Ou seja, tudo que não é proibido por lei é permitido. O administrador público deve ficar atento na regência da lei imposta. Agora eu acho que é o principal que se encaixa aqui no que nós estamos discutindo e aonde a gente quer chegar. Impessoalidade. Impessoalidade. Independente do cargo público, o administrador público deve considerar e tratar apenas como representante público, deve ser tratado e considerado apenas como representante público. Ele não deve receber nenhuma espécie de privilégios e nem deve dar privilégios a alguém. Moralidade. Quando unimos a legalidade com a finalidade, obtemos como resultado a moralidade. O que significa que o administrador público deve ter como base ética, não devendo se limitar em distinguir o bem do mal. Para que a moralidade possa ser alcançada, é necessário que a legalidade e a finalidade possam caminhar juntas. Isso deve transparecer
na conduta ética para qualquer servidor público. Quarto, publicidade. Os assuntos devem ser publicados para facilitar a fiscalização, o que proporciona transparência ao processo, tanto ao administrador quanto ao público. Esse gerenciamento deve ser feito de forma legal, jamais de forma oculta. Eficiência, deve haver uma boa gestão por parte do administrador público, isso é o princípio que garante as melhores soluções e devem ser propostas utilizando como base a legalidade do que é permitido por lei, além de ser a mais efetiva. O que nós estamos debatendo aqui é a impessoalidade, que é o segundo item. Claro, legalidade e impessoalidade, também moralidade. Acho que os três principais itens aqui do artigo 37. É o seguinte, no meu ponto de vista, há uma quebra da impessoalidade aqui. Por quê? Uma empresa simplesmente chegou à cidade, é uma empresa, mas é uma empresa da cidade, não importa se é da cidade ou não. A empresa da cidade decidiu que vai fazer um evento aqui e pediu o aporte financeiro da prefeitura. A prefeitura pode dar esse aporte financeiro à empresa somente com um pedido assim? Não. Não. Se há a ideia de alguém fazer algo no município, a prefeitura pode dar o alvará para que a pessoa faça o evento 100% às suas custas. Mas a partir do momento que uma prefeitura decide que vai dar apoio, ela precisa fazer uma licitação para saber se não há outras pessoas interessadas em realizar tal evento com o apoio da prefeitura. Porque provavelmente, com o apoio da prefeitura, deve haver outras empresas interessadas. Talvez outras empresas em outras cidades, por que não? Não é só porque é de Conchas, mas a lei é clara. A partir do momento que a prefeitura vai ingressar com uma ajuda de custo, ela precisa ser impessoal, então ela precisa abrir pelo menos um processo licitatório para ver se não há outros interessados. Não é assim de cara, não, que chega uma empresa e fala, se for assim, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso, então. Se pode, eu vou fazer isso. Eu vou abrir uma empresa de eventos, vou em todas as cidades aqui da região e vou falar, olha, eu vou fazer um evento aqui, prefeito, me ajuda. Não. Prefeito, eu vou fazer um evento aqui. Preciso de aporte financeiro do senhor. Não. Então nós vamos abrir aqui um processo licitatório para ver qual é a empresa que traz mais benefícios para fazer esse evento. Agora, se eu chegar na prefeitura e falar, prefeito, eu quero fazer um evento aqui, eu preciso de um alvará, tudo vai ser 100% custeado pela nossa empresa. Aí tudo bem. Tudo bem. A prefeitura não pode impedir um negócio de funcionar na cidade. Seria inconstitucional também. Mas a prefeitura não pode, no meu ponto de vista, e por isso eu peço que o Ministério Público dê uma observada nisso, injetar dinheiro numa coisa apenas porque aquela coisa surgiu ali. Não. Se a prefeitura está dando um aporte para alguém, ela precisa consultar se não existem outros interessados em receber esse aporte. Então eu peço para que o Ministério Público indague sobre o que está acontecendo em Conchas. Que não cheira muito bem isso. Está esquisito. Mas no dia que a prefeitura der o aporte, o evento vai ser público, vai ser aberto para todo mundo. Mas espera lá. A empresa, ela deve ter alugado praça de alimentação, deve ter alugado também para estacionamento. A empresa de praça de alimentação, de estacionamento, não sei se foi outra que montou a arquibancada, o que foi. Essas empresas aí, elas não pagaram a prefeitura pela infraestrutura. Essas empresas, elas pagaram a empresa que está produzindo o evento. Então, mesmo que seja com abertura gratuita durante os dias de que a prefeitura diz que vai ajudar, mesmo que seja para show gratuito, indiretamente as empresas que estão participando ali estão lucrando.
a custos da prefeitura? Não pode. Pelo menos não antes, sem fazer um processo licitatório, alguma coisa que possa tornar isso de algo mais transparente, mais justo. Porque senão, o que acontece? A impessoalidade não está sendo respeitada. Alguém está sendo privilegiado. E a administração pública de Conchas, é um conselho para a administração pública de Conchas, diz que está passando pelo jurídico. Espero que o jurídico lá veja o que nós estamos falando aqui. A administração de Conchas pode responder por irresponsabilidade administrativa. Então é um conselho para que o prefeito não se enrosque, não dê problema para ele. Agora, quer insistir, insista. Mas mesmo assim, nós pedimos para que o Ministério Público observe, que pode ser que a gente esteja errado nessa observação. Ou pode ser que hajam outros meios legais para ser feito. Mas seria bom o Ministério Público fazer pelo menos uma indagação sobre isso. Até porque isso levantou dúvidas na sociedade conchense. Ninguém é contra que se realize a festa, seja Expo Concha, seja festa do rodeio. Na realidade, se for perguntar para mim pessoalmente, eu sou contra a realização de festa neste momento ainda de pandemia. Sou eu sou cabeça dura, né? Eu acho ainda precipitado. Mas já liberaram os eventos, então quem sou eu para dizer alguma coisa? Quem disse que podia, quem disse que pode, são as autoridades de saúde. Então quem sou eu para contestar alguma decisão deles? Sou nada. O que eu contesto aqui é que tais denúncias levaram a população de Conchas certas dúvidas sobre a maneira com a qual essa festa está sendo feita. Nenhuma empresa passou por processo licitatório para saber se há mais interessados, se há uma proposta mais em conta. Agora, se a empresa quer fazer o evento e bancar o evento, tudo bem. Agora, quando entra o apoio da prefeitura, aí, sempre que há participação do poder público, há o artigo 37 em vigência. A administração pública, ela funciona 24 horas, embasada no artigo 37 da Constituição. Então, há de se observar se nesse caso todos os princípios da legalidade do artigo 37 estão sendo respeitados. É apenas isso que nós estamos cobrando. A gente não quer saber quem que é o dono da empresa, o que que ele faz, o que que ele deixa de fazer, se ele apoia alguém, se ele deixa de apoiar. Não é problema nosso, problema dele. Mas a partir do momento que entra recurso público na jogada, aí sim a gente tem que levantar aqui as questões pertinentes a isso. Ok? Bom, gente, porque se for fácil assim, eu vou montar uma empresa de eventos. Eu vou ali em Bofete, falo, prefeito, eu vou fazer um evento aqui, mas preciso da ajuda do senhor, o senhor tem que ajudar? Ah, tá, eu ajudo você. Não consulto ninguém, se tem alguém com interesse de fazer, se pode fazer de uma maneira mais eficiente. Não preciso consultar, eu dou dinheiro para você. É fácil assim? É fácil assim? Porque antes indagaram quando faziam isso. Por que que agora não? E eu tenho certeza que aí não tem falcatrua nenhuma. Antes era cobrado quando se fazia isso. Por que que agora não? Como mudam as coisas? Então eu vou fazer assim, eu vou fazer uma empresa de evento, vou ali em Torre de Pedra. Vou ali falar com o prefeito da Torre de Pedra. Ô prefeito, meu amigo, eu estou fazendo o evento aqui, só que eu vou bancar a parte do evento, o restante o senhor banca. Ah, tá certo, você pode fazer aí, a gente dá um aporte financeiro para você. Não, mas o senhor não quer saber se tem outra empresa que vai fazer também, pode fazer melhor? Não, não precisa. Não pode, isso não pode. É só isso que nós estamos questionando. Agora, tem coisas aqui que disseram ainda não está provado, que ele deu dinheiro. Não, isso não está nada provado que ele deu. Ainda não tem isso, não. Mas ele falou que vai usar recursos da cultura, e está publicado isso, que vai usar recursos da cultura para ajudar. Quanto de recursos? Essa quantia não tem que ser licitada para saber se é justo ou não?
Ministério Público, você precisa fazer um questionamento sobre isso. No meu ponto de vista, cheira mal. Cheira mal, tem gosto esquisito, tem um visual esquisito, tem tudo para ser esquisito. Pode ser que não seja, mas tem. Bom, gente, agora eu vou comentar sobre o Covid aqui em Porangaba rapidinho. Porangaba registrou na semana passada 23 casos de Covid-19. 23 casos em uma semana. É uma evidência de que nós podemos estar entrando numa nova onda dessa pandemia aqui na nossa cidade. Deixa eu pegar alguns números aqui para eu dar uma observada. Ó, no boletim de sexta-feira, dia 29, eram 1.507 casos ativos, 1.507 casos registrados desde o começo da pandemia, 23 casos ativos da doença em tratamento domiciliar. Isso no dia 29 de abril. No dia 28 eram 12, ou seja, em um dia subiu aqui 11 casos novos detectados. Então nessa semana foram 23 casos, e vale ressaltar aqui que no dia 14 de abril havia só um caso em tratamento domiciliar. Depois dos 2 feriados, são 23 em tratamento domiciliar. O que eu quero pedir, eu até falei agora há pouco aqui, eu quero fazer um pedido ao prefeito de Porangaba. Sei que muita gente não vai gostar do que eu vou pedir para ele, mas quem tem que gostar ou não é a prefeitura, é o prefeito. Prefeito, rege, desde o começo da pandemia, que é de responsabilidade dos estados e municípios praticarem a política de vigilância epidemiológica no caso da pandemia. Eu peço para o senhor, prefeito, com todo respeito, que emita um decreto tornando obrigatório o uso de máscaras em ambientes fechados em nossa cidade num prazo de 30 dias. É coisa simples. Eu sei que tem gente que vai odiar o que eu estou pedindo, mas eu estou pedindo para o senhor. Deixa que a pessoa não goste. Tem muito filho que fica bravo com o pai quando ele dá um conselho ou dá uma bronca nele, que não gosta do que o pai está aconselhando ou está dando uma bronca. O nosso objetivo é o mesmo. A pessoa pode até ficar brava, mas não sabe que lá no fundo o objetivo é o bem-estar dela. Então eu peço, prefeito, para que neste momento, nos ambientes fechados, o senhor torne por 30 dias obrigatório o uso de máscara. Precisa voltar ao uso obrigatório de máscara nos ambientes fechados aqui em Porangaba. É grande o número de pessoas na nossa cidade. Nós temos 23 casos ativos da doença no município neste momento, fora aqueles que estão com sintomas gripais e não fazem o exame porque tomaram a vacina e sentem sintomas gripais leves. Tomou a vacina, tomou 1, 2 doses. Eu estou só com uma gripinha. Eu estou só com uma coriza, eu estou só com uma dorzinha de garganta, eu estou só com uma cãibra, uma dorzinha nas juntas. Não é nada, é um resfriado. Mas essas pessoas podem estar com Covid. Então, há a possibilidade sim de o número de casos ser bem superior àquele que é divulgado. Não porque a prefeitura não está divulgando corretamente, não. Tanto a atual gestão quanto a gestão passada estão de parabéns no que se refere à transparência no trato da pandemia. Eu sou justo. Foram sempre transparentes. Mas o que acontece é o seguinte, a pessoa às vezes tomou uma vacina, está com um sintoma gripal muito leve e acha que não está com Covid, mas pode estar. E há uma evidência nítida de que nós estamos numa crescente de casos depois deste feriado e depois do abandono do uso de máscaras em ambientes fechados. Então, para que pelo menos nós possamos voltar ao que era 3, 4 semanas atrás, eu deixo aqui um pedido especial à Prefeitura de Porangaba, à Administração Pública, ao Prefeito Cal. Olha, não vai atrapalhar a vida de ninguém, é só nos ambientes fechados, para que a Prefeitura faça um decreto tornando obrigatório o uso de máscaras nos ambientes fechados, qualquer ambiente fechado,
aqui de Porangaba pelos próximos 30 dias. Apenas isso. É só isso. E peço para que as pessoas, independente ou não de haver a lei, em ambientes fechados, principalmente aqueles que têm muitas pessoas, usem máscara. Em supermercados, em lojas que tem muitas pessoas, coloque a máscara a hora que você for entrar. Saiu da loja? Beleza, tira. Do lado de fora tá liberado o uso de máscara. Mas, como eu sei que, por bom senso, isso não vai acontecer, eu peço ao prefeito Cal que, como medida preventiva, porque nós temos ainda a pandemia ativa na cidade, faça aí um decreto. Repito, coisa simples, mas de grande importância. O uso de máscara em ambientes fechados. Por 30 dias apenas. Só para nós observarmos aí e quebrarmos esse ciclo de transmissão. Porque temos muitos casos ativos, consecutivamente, quando tem mais casos ativos, aumenta a possibilidade, óbvio, se tem mais casos ativos, aumenta a possibilidade de transmissão. Então, de alguma maneira, pelo menos nos ambientes fechados, dá uma freada nisso, porque senão a coisa pode piorar. E quando piora, aí gera até gasto público maior, né, para a prefeitura. Com atendimento, com oxigênio, com internação, precisa levar o paciente, se tiver algum problema, para outra cidade, né? Isso aí tudo bem, dinheiro depois é dinheiro público, mas depois se recupera. Mas o problema é a vida humana. O problema é a vida que a gente viu. 22 famílias, e muitas nós conhecemos, 22 famílias chorarem a perda para o Covid-19. Não vamos dar chance. O Covid-19 é uma roleta russa. É perigosa, é uma doença perigosa ainda, continua sendo. Bom, gente, é isso. O Jornal ACN de hoje vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até a próxima.